Fala comigo, rapaziada. Será que estamos vivendo uma futura crise? Warren Buffett acaba de fazer um caixa recorde na Berkshire Hathaway. Acabou de sair o resultado recentemente do quarto trimestre da empresa e a gente conseguiu entender algumas posições que a empresa se colocou agora nesse último ano fiscal completo, já que a gente tem o resultado. A gente viu que a empresa vendeu algumas posições, trocou o que ela tinha de equity para colocar mais em renda fixa, em tesouro americano, inclusive o Warren Buffett, dentro da sua empresa, claro, da Berkshire, tem uma das maiores posições do tesouro americano do mundo e agora está com mais caixa para aproveitar o que a gente tem aí pela frente. Mas ele ter vendido essas empresas, será que é um momento perigoso? Será que ele está mostrando para a gente que nós temos que ter mais renda fixa do que renda variável? Será que estamos num momento onde ter empresas ou então que a economia como um todo vai sofrer algumas coisas negativas com os juros mais elevados que a gente teve recentemente, até porque, não sei se você sabe, mas quando o Fed sobe os juros, o intuito dele é você desacelerar de alguma forma a economia para frear o aumento dos preços, o avanço do aumento dos preços. Tá, então vamos entender o que Warren Buffett está esperando aí para os próximos anos e, claro, agora para 2025 no curto prazo, mas sempre lembrando que quando a gente investe em equity, a gente está pensando em alguns anos. E a maioria dos investimentos da Berkshire ainda são em ações, e eu vou mostrar para vocês na tela o que de fato o Warren Buffett está prevendo agora, de acordo com todas as posições que a empresa adotou recentemente, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo básico, começar pelo início. Primeiro é importante você entender o modelo de negócio da Berkshire, como é que ele funciona, tá? O modelo da Berkshire é feito de subsidiárias, ou seja, empresas onde a Berkshire tem 100% ou quase isso da empresa. E aí a gente está falando de diversos setores, a gente está falando de transporte, a gente está falando de energia, a gente está falando de seguros. E essas subsidiárias, a empresa ela é dona do negócio, tá? E aí difere da segunda parte dessa equação, da segunda parte do modelo de operação da Berkshire, que é investir em empresas de capital aberto. São empresas como Apple, empresas como Coca-Cola, como American Express, como Bank of America, que são as principais posições atualmente da Berkshire. E aí, dentro desse modelo de negócios, né, se a gente entender o que são as subsidiárias, o que são as empresas de capital aberto, a gente consegue entender como que funciona a forma que a Berkshire trabalha. Por quê? Hoje ela trabalha como se fosse uma holding que tem dentro do seu guarda-chuva diversos modelos de negócio de empresas distintas. Tem gente que poderia chamar isso de um fundo de investimento, poderia chamar isso de repente, uma holding com várias empresas. Eu acredito que a forma da gente enxergar é de fato como uma holding, onde você tem um corpo administrativo, onde você tem uma governança que faz escolhas inteligentes de investir em outros negócios, não como um fundo. Por quê? Porque dentro da Berkshire existe um tipo de negócio que é de seguros e de resseguros, que você usa o float desse modelo de negócio, desse tipo de negócio, para investir em empresas também. O que isso significa? Que empresas de seguros elas recebem o pagamento das pessoas. Por exemplo, você vai fazer o seguro de um carro, você vai lá pagar o seu seguro anual. Mas quando que você vai usar esse dinheiro? Quando você tiver algum tipo de problema com o seu carro. E às vezes esse problema demora décadas, né? Então a empresa ela precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ela vai deixar no Tesouro Selic, ela vai deixar em renda fixa, as empresas americanas vão deixar no Tesouro Americano, no Treasury. Então, a Berkshire, ela pega esse dinheiro desses seguros, o nome é subscrição, né? Ela faz toda uma modelagem dentro de entender o perfil da pessoa, enfim, ela consegue descobrir qual que é o melhor risco associado àquele perfil de pessoa
para poder cobrar um preço de subscrição que seja interessante, e ela, dentro disso, ela consegue usar o dinheiro do seguro até em algum momento ter o sinistro e tudo mais, ela consegue usar esse tipo de seguro para conseguir investir em empresas. Ela fez isso por décadas de uma forma muito eficiente. Então, isso é uma parte do modelo de negócio que ajudou a Berkshire a crescer tanto. E aí, o Warren Buffett foi comprando diversas outras empresas. E ele se tornou tão grande que hoje a Berkshire vale mais de US$ 1 trilhão. Então, é uma empresa gigantesca. Inclusive, o Warren Buffett foi o homem mais rico do mundo durante muitos anos. Inclusive, doou muito dinheiro. Enfim, então, esse modelo de negócio ajuda a gente a entender quem é o Warren Buffett e por que ele se tornou o maior investidor de todos os tempos, por que ele é tão relevante dentro de um contexto para a gente entender o que vai acontecer na economia. Porque imagine que as decisões que esse cara está tomando, elas vão influenciar em todo o mercado como um todo, porque ele consegue analisar à frente o que está acontecendo. Inclusive, vários presidentes do Federal Reserve já já tomaram conselhos com o Warren Buffett. Ele já participou também de vários cases e ajudou vários gestores em vários outros modelos de negócio. E ele é um cara muito importante dentro desse mundo corporativo, por todo o conhecimento, não só ele, mas como Charlie Munger também, que foi um grande parceiro do Warren Buffett, inclusive ajudou a moldar a filosofia do Warren Buffett. Tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, até o retorno analisado da Berkshire em relação ao SP500, se a gente pegar desde 1965, a Berkshire teve um retorno anual composto de praticamente 20% no período, 19,9%, enquanto o S&P teve uma rentabilidade de 10,4% ao ano, e no acumulado a gente tem mais de 5 milhões de por cento. Doideira isso, enquanto o S&P 500 valorizou 39 mil por cento, que também é muito bom. Apesar da Berkshire ter ido muito bem, o SP 500, apesar da Berkshire ter ido excepcionalmente bem, o SP 500 também foi muito bem no acumulado. E, enfim, aqui a forma que os negócios foram acontecendo dentro da Berkshire trouxeram aí uma rentabilidade explosiva, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Só que, claro, se a gente olhar para os últimos 15 anos, 20 anos, a Berkshire meio que ficou na média do SP500, para você ver o tamanho da Berkshire e o quão difícil tem sido alocar tanto dinheiro recentemente. Então, bater o SP500 hoje é mais difícil também por conta de tanto dinheiro que tem para alocar. Imagine que a Berkshire chegou a um caixa recorde. Deixa eu chegar aqui nessa parte do relatório que eu mesmo produzi, vou deixar algumas imagens aqui na tela para vocês. Mas vamos imaginar que a empresa chegou a um caixa recorde. Ó, caixa e equivalentes de caixa, 44 bilhões de dólares. Short-term investments do US Treasury, estamos falando do Tesouro Americano de curto prazo, 286 bilhões de dólares. Tá? E aí a gente tem aqui uns investimentos em renda fixa pré-fixada, em títulos corporativos, outros governos, títulos soberanos de outros governos, mais 15 bilhões. A gente está falando aqui de mais de 340 bilhões de dólares, 345, 346 bilhões de dólares de caixa recorde. Se a gente comparar com o ano anterior, onde a empresa tinha caixas equivalentes de 34 bilhões, investimentos no Tesouro Americano de 130 bilhões, a gente está falando de 164 bilhões, mais 23 bilhões de dólares, 187 bilhões de dólares para mais de 345 bilhões de dólares. É um aumento muito expressivo de 2023 para 2024. E por que isso aconteceu? E a gente pode ver aqui também, dentro do balanço da empresa, se a gente pegar os equity securities, que são as ações, a empresa passou de 353 bilhões de dólares em equity, em ações, para 271, ou seja, ela se desfez de muita coisa, de muita posição. Claro que gerou muito caixa nesse período também, recebeu muito dividendos e compôs caixa, mas a empresa se livrou aí, entre aspas, se livrou não, mas vendeu uma parte relevante das suas ações, e acabou impactando a linha de equity da companhia, e fazendo com que o mercado ficasse assim, pô, mas por que o Warren Buffett está vendendo tantas posições? Vendeu muitas ações, vendeu ações da Apple, principalmente da Apple,
que era uma das posições mais relevantes da empresa. Continua sendo ali quase 28% do portfólio de ações da Berkshire é a Apple. Tem American Express, que é muito relevante, tem Chevron, que é muito relevante, tem Coca-Cola e Bank of America, são as posições mais relevantes do Warren Buffett. Tem Citigroup, tem Visa, tem Mastercard, tem o próprio Nubank, tem um pouquinho de Amazon, mas são posições minoritárias da Berkshire. Então, assim, Warren Buffett vendeu posições. E aí ele explica por que ele fez isso dentro dessa última carta dele. Inclusive, recomendo fortemente que vocês olhem a última carta do Warren Buffett para entenderem como que ele pensa. E aí vocês vão conseguir avaliar como é que o maior investidor de todos os tempos fez as suas posições. Inclusive tem cartas desde 1965 para vocês olharem. E aí ele explica o seguinte: por que a gente está vendendo tantas posições? Porque basicamente alguns ativos ficaram muito caros, ficaram muito descolados do seu valor intrínseco, como por exemplo a Apple, que se valorizou de uma forma muito absurda, uma das principais posições do Warren Buffett, acabou ficando uma parte muito relevante do portfólio, e aí eles venderam uma parte relevante. Isso é um ponto positivo, isso é um ponto importante, tá? E, de certa forma, é um ponto positivo. Por quê? Porque imagine que você está se desfazendo de ações não porque você está vendo uma crise, mas porque essa empresa se valorizou muito e você ganhou muito dinheiro com ela. Bacana. Outro ponto, juros mais elevados. Então ele olha para esse cenário de juros mais elevados, ele fala assim: eu preciso ter um pouco mais de caixa aqui, porque eu sei que quando os juros ele tiver uma trajetória diferente e eu tiver de fato uma inflação mais controlada, eu vou poder fazer alocações mais eficientes. E outro ponto que ele deixa claro na carta dele é que está muito difícil alocar tanto dinheiro, né? Porque, como ele explica, quando eu vou fazer uma compra no mercado com tanto dinheiro que eu tenho, eu acabo comprando empresas inteiras. Se a gente fizer uma comparação com o Brasil, esses 345 bilhões de dólares compraria aí as 5 maiores empresas brasileiras. Mas só para você ter noção. É absurdo, assim, é muito dinheiro. E aí, quando a gente olha para uma outra parte do modelo de negócio, só para você entender como a Berkshire funciona, algumas participações são tão relevantes como a American Express, como a Occidental Petroleum, e deixa eu ver mais uma empresa que eu acho que é bem relevante aqui. Bom, as duas principais, a Kraft, a Heinz, e Berkadia Commercial Mortgage. São empresas onde a Berkshire tem uma participação tão relevante, mais de 20%, em que algumas delas, como por exemplo a Occidental Petroleum, eles precisam fazer uma equivalência patrimonial, porque é uma participação muito relevante, o voto também é muito importante dentro. Algumas delas, né? O voto também é muito importante dentro do conselho. Claro que outras, a Berkshire, ela não entra no conselho por algumas regulações e tudo mais. Inclusive, a gente não tem equivalência patrimonial quando a gente olha para a American Express por conta de algumas coisas que a Berkshire teve que, junto com a SEC, se comprometer a fazer para não se tornar um acionista tão grande. Existem esses acordos, essas coisas que são importantes dentro do mundo, desse mundo de tanto dinheiro, porque senão você começa a criar um monopólio. A gente tem, enfim, algumas leis antitrustes nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer em vários períodos no século passado, inclusive aconteceu isso com as empresas do Rockefeller, que se dividiu em várias empresas de petróleo. Não que a gente tenha que acreditar 100% que essas coisas. Enfim, deixa pra lá, não vou nem citar isso agora. Mas basicamente, assim, para a gente resumir a carta de Warren Buffett, o último resultado da Berkshire. Ele deixa claro que não vê uma crise iminente, mas acha que é um momento de cautela, tá? E ele também está com dificuldade de aportar tanto caixa, porque ele acaba comprando empresas inteiras, e além disso, ele olha para o mercado hoje com esses juros com um pouco mais de cautela. E aí, para a gente fechar, existe sim um momento onde as ações americanas estão muito caras, a própria Apple ela se elevou de forma significativa dentro do mercado americano, batendo 3,6 trilhões de dólares, é um valor de mercado realmente muito grande. E aí a Berkshire também fez algumas vendas estratégicas para poder alocar melhor esse capital, porque o corpo diretivo, as empresas do Warren Buffett, elas são colocadas no portfólio de uma maneira
muito criteriosa, eles olham o valor intrínseco também, eles olham quanto que a empresa vale de fato em relação ao que ela gera de valor, então isso mostra pra gente que sim, ele continua aportando em Apple, mas é um momento onde ele quis reduzir um pouco a posição, porque acredita que a empresa ela se valoriza de uma forma muito acentuada, tá? Basicamente isso, Warren Buffett sinalizou que não acha realmente que a gente possa ter uma crise, mas é um momento de cuidado, porque as taxas estão elevadas e a gente ainda não tem uma certeza de que o Fed vai reduzir as taxas por conta do cenário de inflação, que ainda é imprevisível e está sendo controlado aos poucos lá nos Estados Unidos. Fechado, pessoal? Gostaram do vídeo? Então já deixa o like aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal Você é Maluco, clica aqui embaixo, se inscreve e, claro, ative as notificações. Toda semana a gente traz aí pelo menos 3 conteúdos semanais sobre o mercado global, sobre renda passiva em dólar e sobre ativos dolarizados. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço e vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando. A gente se vê lá.